Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Sonda-me, Comunidade Nacional de Guadalupe, São Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir o Evangelho de Lucas 11, de 15 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus expulsava um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso o demônio. Se é por Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que adiante. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a leitura que nós acabamos de ver do Evangelho vem nos falar sobre fé. Igual a primeira leitura do livro de Gálatas 3, que nos fala sobre a fé de Abraão. Deus diz ali que o justo seria justificado pela fé de Abraão. O crente, aquele que crê, seria justificado pela fé de Abraão. Então, meus queridos irmãos, os que creem verdadeiramente, serão abençoados por Deus. Já no Evangelho, vem nos falar que Jesus chegou naquele lugar, estava curando, e a fé daquele povo era tão pequena que aquele povo estava atribuindo a Jesus, dizendo que Jesus estava curando pelo demônio, atribuía ao demônio as curas realizadas, os milagres, os prodígios, e Jesus questiona dele. Então, o reino do demônio, né, lá, está dividido. Como um pode ir contra o outro? Jesus, ali naquele momento, queria realizar ali milagres e prodígios, mas a fé daquele povo era pequena demais. Já a fé de Abraão, que ele nos pede, se a gente lembra da história de Abraão, que ele vai ali e pede por aquela cidade de Sodoma e Gomorra, e ele diz: Senhor, vai destruir a cidade por apenas por 40, por 30, por 10? E se 10 justos morrer? Se 15 justos morrer? Se 20 justos morrer? O Senhor disse: se tiver ali 10 justos, eu não destruiria aquela cidade. Se tiver 5 justos, eu não destruiria aquela cidade. Se tiver 5 justos, quer dizer 5 pessoas de fé, eu não destruiria aquela cidade. Mas não tinha. A cidade foi destruída porque só restou Ló e a sua família. E no final a mulher dele ainda com a fé tão pequena que ainda se transformou numa estátua de sal. E só ficou Ló e suas filhas. Então Abraão foi um homem de fé, um homem que a gente pode ter como exemplo. A fé de Abraão não era uma fé dele próprio, era uma fé que vinha de Deus. Vinha de Deus. O justo viverá pela fé, dando exemplo. Você tem que dar exemplo. Como Abraão dava,
Abraão é um homem que mostrava a fé dele. Ele demonstrava que ele tinha fé. Quando aconteceu o episódio do filho dele, ele teve fé. E ele foi até o final e foi justificado. Então, meus queridos irmãos, aquele que crê dá exemplo, como Abraão deu. Dá bons exemplos. Ajuda a exortar. Aquele povo daquela cidade não tinha como ajudar os outros a crescerem. A cura, a obter mais cura, porque eles já estavam atribuindo a Cristo, dizendo que Jesus curava pelo demônio. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos ter muita fé, devemos demonstrar a nossa fé a cada dia para edificar a vida do irmão. Viver o mandamento do amor, viver a lei do amor, porque aquele povo ali vivia a lei do mundo. E muitos preferem cumprir a lei do mundo do que a lei do amor, a lei de Deus. Às vezes é ferro e fogo, mas Deus não quer isso, ferro e fogo. Porque quando a lei é para exortar o irmão, para fortalecer o irmão, muitos não querem cumprir. Então, meus queridos irmãos, eu que eu deixo para vocês hoje que tenhamos muita fé. A fé que inabalável, a fé de Abraão. Amém.